Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo. Vamos continuar nosso conteúdo. Dessa vez é a segunda parte, né, de Grécia. Segunda parte. Semana passada foi a primeira. Ou seja, retomando, a gente na última aula viu as condições geográficas, né, onde a Grécia está localizada, as características de cada período pré-homérico, formação do povo grego, homérico, dos poemas Ilíada e Odisseia, arcaico, formação das polis, clássico helenístico. A gente vai falar justamente agora desses períodos, clássico helenístico, né? E falamos de Atenas também, de Atenas, das principais formações. O clássico é o apogeu da Grécia antiga, o helenístico vai ser sua decadência, que vai ser uma consequência desse clássico, porque justamente é devido a vários conflitos que a Grécia vai se envolver. Mas antes de falar desse conflito, faltou falar da segunda grande outra polis grega, que vai ser Esparta. Esparta está localizada no sul da Grécia, na península do Peloponeso, enquanto Atenas estava na Ática, né? Os espartanos, tal como os atenienses, vão ter também, eles apostavam que eram descendentes do herói grego, do herói mitológico, né? Héracles, que é o famoso Hércules em latim, em romano, né? Aquele semideus forte. Mas hoje os historiadores dizem que eles são descendentes dos primeiros povos a ocupar o território, que eram os dórios. Mas os espartanos vão apostar que eles eram descendentes de Hércules. Por que essa característica? Todo mundo conhece que Esparta é famosa pela sua militarização, né? Tem filmes, etc., tudo isso. E a sociedade espartana vai ser muito militarizada justamente porque é tão militarizada que Esparta também vai ser famosa porque eles não vão ter muralha. A polis parecia um campo aberto. Enquanto todas as polis eram cercadas por uma muralha, Esparta não. Esparta vai ter três grandes classes sociais: esparciatas, periecos e ilotas. Os esparciatas é a elite, que são os proprietários das melhores terras e donos de escravos. São eles que vão controlar a política espartana. Os periecos, que são homens livres, porém não tinham muitos direitos políticos. E os ilotas, que vão ser os escravos, que vai ser a maioria da população. Também, ou seja, é uma sociedade justamente de economia com base escravista. Esparta vai ter, diferente de Atenas, vai ter boas terras para agricultura e pastoreiro e um comércio um pouco mais restrito. Essas características da sociedade. E a política? A política espartana vai ser Atenas leva a democracia, que a gente viu, mas uma democracia restrita, né? Comparado com Esparta, Esparta vai ser chamada de oligarquia, que é governo de poucos. A palavra oligarquia significa isso. Governo de poucos, porque vai ser controlada por 5% de toda a população espartana. Como funciona isso? Esparta vai ser organizada numa chamada Grande Retra, ou Grande Conselho, que vão ter 4 grandes instituições que vão organizar a política. Esparta vai ter uma diarquia, você vai ter 2 reis, a gente chama de monarquia é um rei, né? Diarquia, 2 reis, que eles não vão ter tanto poder de caráter executivo e legislativo, né? Mas vão ser quase reis de caráter militar
e de atividade sacerdotal, ou seja, religioso. Esses dois reis vão ser constantemente vigiados, fiscalizados pelos éfores, ou eforato, que vão ser 5 pessoas eleitas anualmente, que é justamente para presidir a Ápela, se eles permitem ou não entrar em guerra, controlar a administração espartana. São eles que vão ser organizados. Da onde vêm esses eforatos? Eles vêm da Gerúsia. A Gerúsia, que vão ser geralmente eleitos 28 anciãos acima de 60 anos, mais os reis, que eles que vão ser, esse é o principal do poder legislativo espartano. Não é à toa que essa Gerúsia vai vir da palavra geriatria, né? Vai ter essa geriatria, é aquela medicina que cuida dos velhos. Ou seja, muitas vezes a própria Esparta vai ser chamada de gerontocracia, governo dos velhos. Ou seja, imagina 30 pessoas no total controlando toda a cidade. Ou seja, e 30 pessoas velhas ainda, velhas. E a Jerusalém vai ser onde ela vai poder vetar a Ápela, que é uma assembleia onde todos os homens espartanos acima de 30 anos, esparciatas que eu falei, podem aprovar leis e escolher os magistrados, ou seja, essa oligarquia espartana, ou seja, você vê que é muito mais reduzido, ou seja, você vê 30, a Jerusalém é formada por 30, né? Em Atenas a democracia, quando o apogeu é 600 pessoas, né? 60 mil pessoas. Você vê essa distinção, por isso que chama esse governo de poucos mesmo. Essa é a política espartana. A educação espartana vai ter como finalidade, vai ser o oposto da educação ateniense. Porque a educação vai ser restringida ao Estado. Ou seja, e é uma educação para preparar o indivíduo para a educação militar, para a guerra. Justamente até os 7 anos. A criança fica com a mãe e depois é entregue para o Estado, para ele aprender os valores espartanos. Recebe um treinamento militar. Aos 17 anos tem a primeira prova chamada Cryptia, onde eles são soltos no campo para perseguir escravos e degolá-los. Ou seja, quem não consegue é reprovado e espancado. Olha só. E depois dessa prova, dos 17 aos 30 anos, eles têm que ser soldados 24 horas e não podem se casar. Depois dos 30, o espartano recebe permissão para casar e participar da Ápela, da Assembleia, né? E depois dos 60 anos eles podem se candidatar para participar da Gerúsia, como a gente falou. Característica dessa educação é uma educação que visava tanto a perfeição do corpo, que era comum crianças que nascessem com deficiência eram descartados, jogados de penhasco. Não podia ter esses, entre aspas, indesejáveis. Outra característica da educação espartana vai ser a xenofobia. Eles desenvolvem essa xenofobia, que é uma palavra grega que significa ódio ao estrangeiro, preconceito ao imigrante. E o laconismo, ou seja, uma educação oposto da paideia ateniense, né? O laconismo é uma educação que condena a ciência e as artes, ou seja, condena o espírito crítico. Que é compreensível, se é uma sociedade extremamente militarizada, não pode ter quebra de hierarquia no exército, né? Você não pode questionar seu superior.
Então tem que ser burro de carga quase, né? Burro de carga. Essa é a educação do exército, ou seja, condena as artes, a ciência e o espírito crítico. Essa é a educação espartana. Um busto de um soldado espartano. E o papel da mulher? A mulher espartana, que vai ser também uma situação de opressão, porque é vista como propriedade também, diferente da ateniense, vai ter um pouco, entre aspas, mais livre. Aliás, vai ser a mesma coisa da mulher romana, que é uma característica. Sociedades muito militarizadas, as mulheres são recebem um pouco mais de educação. Justamente porque, como os homens ficam anos, período longo fora de casa, em guerra, em conflito, as mulheres têm que receber uma educação de administração do lar, ou seja, compra escravo, não compra escravo, o que eu faço com a produção, como vender, etc. Ou seja, as mulheres tinham uma educação, tanto a mulher romana também, vai ter uma administração maior do lar. E ainda praticavam ginástica, ou seja, além, lógico, de preparar as mulheres para ser mães de crianças saudáveis, ou seja, essa educação, essa mulher, essa mulher vai ser tão mais livre, olha só, mesmo com a mulher é uma propriedade do homem, mas a mulher espartana vai ser tão mais livre que a ateniense, quando você pega os textos de Platão, quando ele fala de Esparta, ele critica, ou de Aristóteles também, ele critica a educação espartana, que eles dão muita liberdade para as mulheres. Olha só, hein? Você vê essa condição da mulher ateniense, muito diferente. Esse é o papel da mulher espartana. E devido a uma sociedade militar, tornou-se um pouco mais livre, né? Mais diferente, comparando com a ateniense. Essa é a Esparta. Outra coisa, Esparta não deixou nenhum registro. Tudo que chegou a nós dos espartanos é os outros povos registrando como viam em Esparta, justamente devido a esse laconismo da sua educação. Certo. Nesse período clássico vai ter 3 grandes destaques de conflitos. A primeira vai ser as guerras médicas, a guerra do Peloponeso e a conquista estrangeira, que vai ser a macedônica e posteriormente vai ser a romana também. Ou seja, mas já é característica do período helenístico, né? As guerras médicas, no século V a.C., vai ser travar contra a invasão persa na Grécia. Vai ser principalmente em 2 grandes fases. Por que guerras médicas? Porque a região, os gregos chamavam os persas que vinham da região dos Medos. Por isso desse povos medos, vem de médicas. A primeira fase é feita pelo rei Dário, primeiro, e 10 anos depois vem a segunda fase, Xerxes I, que tem até o filme 300 de Esparta. Essa vai ser justamente na região onde vai ocorrer os conflitos, ou seja, a Grécia, a Ásia Menor. Essa Ásia Menor que a gente encontra aqui no mapa, isso aqui, seria a atual Turquia. Ou seja, que é muito próxima. Hoje, quem tiver a oportunidade de visitar essa região, você pode ir atravessando de balsa da Grécia para a Turquia. São regiões próximas, não é longas distâncias, né? São regiões próximas. É esse contexto que vai ter a guerra. Justamente porque o Império Persa também era um império em expansão. A primeira fase vai se dar justamente quando as colônias gregas, que são essas aqui que viviam na costa da Ásia Menor, se rebelam contra o domínio persa e, ao se rebelar, tem apoio de Atenas. Ou seja, diante dessa situação, Dário I envia tropas para punir Atenas e eliminar sua influência na região. Nesse período, a principal destaque vai ser que os atenienses vão vencer, vai ser a Batalha de Maratona, em 490 a.C.
que vai se dar um pouco de sorte e ousadia dos gregos, que eles conseguiram vencer porque eles eram em número inferior. Os atenienses estão liderando essa primeira batalha. Que tem a famosa maratona, onde Fidípides se destaca, porque ele é o responsável, por isso que vem a corrida de maratona, que ele faz o percurso dos 40 quilômetros, né? Para avisar da vitória e da possível invasão, né, da região, porque os persas perdem na região de Maratona e os persas se organizam para atacar Atenas. Travou até a língua. Fidípides, ele avisa as duas cidades, tem que avisar o campo, ele consegue ir até Atenas, ele morre de exaustão, inclusive, e fala da possível invasão novamente dos persas. Os atenienses se organizam e expulsam de vez os invasores. Os atenienses são destacados justamente porque eles lutavam em falange, ou seja, caminhando um ao outro em linha, ou seja, nessas imagens aqui. Tem até um gifzinho aqui para ver como se dava as falanges gregas. Filme, tem os 300, e os 302 eu não vi, mas fala que não é só por causa do nome da franquia, não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Mas se dá isso. O que acontece? Surge a lenda, diz a lenda, isso é Heródoto, que é o pai da história, né? Que os espartanos ficaram tão envergonhados que seu rival venceu sem a ajuda deles. Aí é um outro contexto para dar a segunda fase. 10 anos depois, Xerxes retorna e exige a submissão das polis da Grécia. Esparta e Atenas se recusam e o exército persa vai ser enviado para a região. Principais batalhas, as Termópilas, Salamina e Plateia. Como se dá esse contexto? Os gregos, primeiro, estavam no festival em homenagem ao deus Apolo, Carneia, que era um festival e era proibido organizar exércitos, né? Nesse contexto, o rei Leônidas saca, que tem até o filme, e decide ir ao encontro do exército persa, que ele acha que é o melhor campo para batalha, que é o desfiladeiro das Termópilas, os portões de fogo. Ou seja, com um exército de 300 homens. Mas não foi só 300, o próprio Heródoto fala que além dos 300 espartanos, tinha mais entre 5 a 6 mil gregos, principalmente de Argo, Coríntios, ou seja, vão para batalha. E os espartanos conseguem segurar os persas durante 3 dias naquela região, por isso se destaca essa batalha. A segunda grande batalha vai ser a batalha de Salamina. Os persas chegam a invadir Atenas e destroem toda a cidade, mas sob o comando de Temístocles, os atenienses, justamente por mar, conseguem se organizar e, como a gente viu na última aula, uma das principais atividades é a marinha forte ateniense, consegue se organizar e se aproveitando com sorte e ousadia, né, do litoral estreito e rochoso, facilitou para as grandes manobras dos navios gregos, que eram embarcações mais ágeis. E em menor número, os gregos venceram. E quais as consequências gerais disso tudo, assim, as consequências? Os persas são derrotados, assinam um tratado em Susa e reconhecem o domínio grego sobre o mar Egeu. Dessas consequências, 2 grandes cidades se consolidam, Atenas na Ática e em Esparta, e também nesse contexto também vai ser o nascimento da ciência da história, nas figuras de 2 historiadores, Heródoto, que é o primeiro pai da história,
e Tucídides, que justamente um é mais patriota, que é o Heródoto. Tucídides tem aquela relação de buscar as relações de causa e efeito também. E hoje são livros que estão disponíveis e traduzidos em língua portuguesa para quem tem curiosidade. E Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso vai ser justamente uma disputa, uma consequência das guerras médicas. Cada guerra vai ser uma consequência aqui. Ou seja, justamente porque Atenas e Esparta começam a hegemonia, o controle pela hegemonia, pelo domínio de toda a península grega. Ou seja, nesse contexto de domínio pela península grega, Atenas, que já tinha feito uma confederação de Delos, uma aliança para combater os persas, essa aliança ele consegue nada mais que foi também uma forma de impor sua hegemonia sobre outras cidades. Atenas recebe muito dinheiro, ganha muito, se apropria de muitas riquezas de outras cidades. Ou seja, aproveitando disso, Esparta também querendo se beneficiar para tomar controle da região, Esparta declara guerra contra Atenas. Ou seja, e na guerra contra Esparta versus Atenas, os espartanos serão vitoriosos, se destacam, chegam até conseguir, olha só, aqui o que era o inimigo, os espartanos conseguem se apropriar de uma grande riqueza de Atenas, se aliam, compram navios dos persas que tinham sido expulsos, e vence os atenienses. Porém, todas essas vitórias vão ser quase uma vitória de pirro, né? O que é isso, essa vitória de pirro? Você venceu, mas as condições de vitória são tão degradantes, está tão destruído, você venceu, mas parece uma derrota. Ou seja, os espartanos venceram, mas a sua medalha foi o quê? Uma Grécia totalmente destruída e enfraquecida. Disso, as polis ficam totalmente vulneráveis, que em pouco tempo toda a Grécia será conquistada por potências estrangeiras. E a primeira vai ser um império no norte, Macedônia, organizado pelo Filipe II. Que quem vai assistir essa conquista, vocês vão ver, vai ser um grande filósofo, que é o Aristóteles. Ele vê Atenas sendo conquistada. Ele vê essa imagem sendo conquistada. Ou seja, a Grécia sendo conquistada pelos macedônios, aí começa o período helenístico, é o período da decadência, onde ela vai ser dominada por estrangeiros. Como eu falei, primeiro os macedônicos, futuramente os romanos, ou seja, não tem mais autonomia as polis. As polis, cada poli era caracterizado pela sua individualidade, sua autonomia em relação às outras, agora não tem mais nenhuma, todas são dominadas e tem que obedecer. Nesse período se destaca o filho do Filipe II, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que vai ser, essa característica vai ser justamente o período helenístico, dessa cultura helênica, vai ser que o rei Alexandre começa uma expansão militar territorial pelo todo o Oriente. Ou seja, ele vai promover essa cultura helenística, ou seja, uma fusão, uma mistura cultural entre gregos e os povos do Oriente. Ou seja, essa característica da cultura helenística. Porém, morreu jovem, com 32 anos, um império gigantesco, e sem perder uma batalha. Mas como não tinha herdeiros, os diáconos, que eram seus generais, depois o império começa a brigar entre si e o império fragmenta. Ou seja, um império relativamente curtíssimo. Ou seja, esse é o período helenístico. Esse é o tamanho do império grego, do império alexandrino, né? Justamente você vê, chega até as portas da China, mas não morre.
Dica de filme, Alexandre o Grande. E uma tabelinha para identificar as diferenças entre guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. E isso é tudo, pessoal. Próxima aula, a cultura grega. Tchau, tchau, até mais.